muitos aprendizados e muitos exercícios para a gente fazer, né, Maca? Quem quiser acompanhar aí, maca.com, falando sobre o nosso feminino, o nosso masculino, numa semana aí tão abençoada. Bem, o que fazer para tornar nossos dias mais produtivos e nosso trabalho tão efetivo? Você sabia que por trás dos nossos comportamentos existe uma estrutura interna de pensamentos e emoções que impactam diretamente as nossas ações e, consequentemente, resultados que alcançamos em nossas vidas? Hoje nós teremos como entrevistada Dora Ramos. Ela é consultora contábil com mais de 30 anos de experiência, é empreendedora e há 20 anos começou a sua jornada do autoconhecimento. Além de trabalhar com algumas terapias holísticas, Dora é técnica em PNL. Para quem não conhece, PNL é Programação Neurolinguística, que é um assunto muito pertinente para a gente, porque a programação neurolinguística, alguns anos atrás, me fez olhar para mim mesma e para os outros de uma forma completamente diferente. E principalmente você poder fazer diferente a partir das técnicas da PNL. Eu vou estar convidando aqui a Dora para estar com a gente. Em qual página ela está? Oi, Dora, chamei na página certa? Chamou, né? Na verdade, como eu tenho duas, né? Isso, eu Aí eu ia tava falar, em você uma, vi tem que duas você páginas. começou. E aí eu Não, já mas fui para qualquer coisa eu outra. chamo na outra. Você quer que eu Não, chame pode na ser aqui. outra? Não, pode ser aqui também. O importante é estarmos no ar. Desculpa o som do cachorrinho É aqui, isso. porque vocês devem estar ouvindo Não, aqui. A gente está em casa, né? Então, ou seja, quando está em casa, a gente está em casa, né? a gente está em casa mesmo, então a gente tem que se adaptar com isso. Aqui também tem cachorro, a gente tem que se acostumando com tudo, né, Dora? Exatamente. Dora, mas conta aí pra gente, pro pessoal que está chegando agora aqui, como é que a PNL entrou na sua vida? Que a gente sabe que é realmente um processo do autoconhecimento, né? Então, ela começou para mim, quando eu fui buscar a PNL, foi num dos meus processos de autoconhecimento, né? Porque eu, assim, de maneira bem objetiva, eu falei, olha, eu conheci um pouco, falei, olha, eu vou aprender a me comunicar melhor, achando, né, que eu ia aprender a me comunicar Uhum. melhor com os outros, ou seja, me conhecer melhor para comunicar melhor com as outras pessoas. E para minha surpresa, né, assim, grata surpresa, eu me aprofundei ainda mais, melhorei a minha forma de comunicação e pude ficar mais clara para mim, porque esse é um dos princípios que eu entendo que a PNL faz, nos proporciona. Porque quando a gente melhora a nossa comunicação conosco mesmo, a comunicação com Uhum. os outros, ela fica mais tranquila, mais objetiva, mais harmônica, porque a palavra é essa. Quando eu acessei a PNL, quando eu estudei, né, eu entrei num processo de harmonia, né? Eu já tinha feito uma formação em coach, né? E aí me despertou o olhar para aquilo que eu entendo como sendo o principal quando você se propõe a ser coach. Eu não atuo como coach direta, mas as técnicas estão ali, né? E eu fiz isso em 2017, então eu posso aí, né, Uhum. dizer que eu estou no comecinho dessa jornada, né, do aprendizado, de se aprofundar, de ter as técnicas de maneira mais integrada ao meu sistema, né? Mas estou muito grata aqui de poder estar falando um pouco, gente, é isso, é um pouco só porque é um assunto muito vasto, tem as técnicas, mas a gente, assim, né? Peguei esse desafio e estou contando comigo, né, para Uhum. fazer o melhor. Né? Ô, Dora, e conta pra gente, né, pro pessoal que está entrando agora aí, para que serve, né, a PNL e como ela funciona, como a gente, porque eu vejo a PNL como meio que uma cocriação. Você pode se recriar
através das técnicas dadas pela PNL. Então, explica para a gente, para o pessoal que está assistindo aqui a gente, como funciona a PNL no dia a dia das pessoas. Então, quando eu estava aqui me preparando para falar, eu peguei minhas coisas para estudar, porque para mim ela já está tão, apesar de eu estar há pouco tempo, ela já está tão inserida no sistema que nos atendimentos eu acabo aplicando uma técnica ou outra, né? Mas de uma forma agora tão consciente e inconsciente ao mesmo tempo, inconsciente porque já está no sistema, né? E consciente porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, assim, né? Tanto que eu estava escolhendo aqui, como eu disse, eu fiz a formação na Sociedade Brasileira de PNL, né? Como eu disse, não havia dito isso, né? Então, eu fiz a formação lá. E aí, a PNL, como é que ela funciona no dia a dia, né? Até peguei uma frase da minha própria apostila ali, plagiando, porque assim, a gente copia o que é bom, porque aquilo que é bom tem que ser compartilhado, né? Então, ou seja, é uma forma da gente utilizar a linguagem do nosso cérebro. Ou seja, utilizando as técnicas que são os métodos que a PNL que nos ensina, né? Então, tem vários processos, né, que a gente aprende, várias técnicas. E no dia a dia, quando você estuda a PNL, quando você se aprofunda nela, tem uma frase que, assim, que para mim marca bastante, né? E que é assim, mapa não é território. Você já deve ter ouvido isso, né? Não acredito que sim, né? Então, o que é isso, né? É justamente a gente começar a perceber que a nossa percepção da nossa realidade, da nossa jornada, é uma parte de todo o contexto. Quando a gente tem essa percepção e traz isso para a consciência, a gente começa a buscar, por meio das técnicas, a gente tem o rapport, tem ali a linguagem hipnótica, ou seja, a gente começa a interagir conosco mesmo e com os outros de uma forma bem mais objetiva. Então, no dia a dia, como você pergunta, e no trabalho, né? Quando você entende que uma melhor integração entre você e o outro, onde você percebe que a tua realidade é só tua, não é a do outro. Você amplia a tua capacidade de conexão. Quando você percebe que você pode acolher o outro, entendendo ele como indivíduo, melhorando a tua comunicação, percebendo que a responsabilidade é de quem comunica, porque eu posso estar te falando algo e você está entendendo uma outra coisa, você está dentro de um outro universo, né? Então isso faz com que esse nosso trabalho, que é o trabalho da comunicação, ele fique muito mais tranquilo e claro, né? E tem uma coisa muito interessante, que eu acho muito boa, né, na PNL, que foi uma coisa que ampliou o meu aprendizado, a questão do respeito. Porque uma das coisas que a gente aprende, quer dizer, não é que a gente aprende, a gente amplia o conceito de respeito. Porque a gente enxerga o outro na sua totalidade, na sua individualidade, sem que isso nos agrida ou nos coloque como sendo assim a cereja do bolo ou como o sol que as outras pessoas estão transitando, orbitando ao nosso redor, né? E tem já eu vou estar lendo aqui porque eu tive que fazer um roteiro, porque senão é muita informação, né? Então assim, né? Eu peguei uma frase aqui que é do Gandhi, que é assim, que é muito que a PNL traz pra gente. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão seus atos. Vigie os seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele se tornará o seu destino. Né? Então isso está dentro, pegando aqui, como eu disse, da minha apostila de estudo, porque é justamente isso que a PNL faz com a gente, né? O que ela permite, né? Para que a gente melhore a nossa linguagem, primeiro conosco mesmo, né? E para que a gente comece a perceber como que é essa comunicação, né? Porque uma das coisas que a gente vê na PNL, ou ela traz a consciência para a gente, é que a gente está aqui conversando e de repente a gente está no dia a dia
Tem partes nossas conversando. A gente quer fazer algo, aí tem uma parte nossa que diz sim, vai. Outra parte diz não, não vai. E começa a ter esse conflito interno, essa incongruência. Então, uma das técnicas da PNL faz justamente isso, para que a gente harmonize essas partes nossas. Isso falando do ponto de vista interno. Mas isso também acontece quando a gente conversa com outra pessoa. Porque tem que, né, a gente tem que harmonizar isso. Tem um ponto em contrário e tal. E a partir do momento que a gente parte para essa harmonização, o resultado, se a gente estiver falando da nossa conversa interna, ou se nós estivermos numa negociação, ou seja, no dia a dia, seja no trabalho, seja com família, seja em qualquer relacionamento, isso fica muito mais tranquilo. Porque também, como a gente aprende na PNL, toda ação tem uma intenção positiva, do ponto de vista de cada um, ou seja, do mapa de cada um, né? Da história de cada um. Então, esse para mim é um dos pontos importantes que a PNL trouxe para o meu dia a dia, né? Ô, Ou Dora, seja, é, a capacidade... Oi? aham. Não, pode continuar sua linha de raciocínio aí. Tá. A capacidade da gente se perceber como indivíduo participando do todo, se Uhum. respeitando, melhorando a nossa comunicação e, por conseguinte, melhorando a comunicação com toda e qualquer pessoa, né? Ou Esse é seja, que eu né, no vejo como momento, o momento que a gente está vivendo agora, em que até eu venho conversando com as minhas amigas, tem várias aqui observando, assistindo a nossa live, né, que a gente passa por alguns momentos de ansiedade, a gente acaba descontando em cima do outro, ou até mesmo para nós mesmos, né? A ansiedade é tão exatamente. grande que a gente acaba tendo uma confusão. Como é que eu posso usar a PNL nesse momento de confusão, de ansiedade extrema? Então, nesse momento que várias pessoas estão passando, a gente fica assim com essa confusão, porque, ou seja, todo mundo que está dentro da gente está conversando com a gente, dizendo faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, né? E também as pessoas que estão conosco estão passando pela mesma situação, ou seja, eu costumo dizer, né, tenho falado para as pessoas que eu atendo, que a maior dificuldade nesse momento não é ficar em casa, na casa física, mas é ficar em casa, que é na sua casa interna. Ou seja, você está É conversando verdade. com você a maior parte do tempo, não está tendo distração. Então, a PNL, nesse momento, ela nos ajuda a partir do momento que você pode usar justamente essa técnica, né, de harmonização, que vamos dar um exemplo, né? Você tem ali, você imagina que você está andando na rua ou dentro de casa e tem várias pessoas falando com você ao mesmo tempo e pá, 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 né? Você não consegue ouvir ninguém. Então é aquele momento onde você deve, se você conseguir, ou com a ajuda de alguém que tem essa característica de parar e eleger uma ou duas pessoas de dentro de você e conversar com uma, falar assim, olha, estou te ouvindo, que ou seja, abrir a escuta interna, eu estou te ouvindo, eu estou entendendo o que você quer falar, e a tua opinião está em desacordo com uma outra pessoa que é assim, assim, assado, eu vou te apresentar. Vai com a outra, tudo técnica, né? Faz a mesma coisa. E é como se você criasse uma conversa entre essas duas partes internas e uma falasse para a outra qual que é a intenção positiva dela. Por que que ela quer? Por que que ela está te passando aquela mensagem? Normalmente, uma parte não sabe a intenção positiva da outra. A partir Uhum. do momento que elas percebem isso, já começou um diálogo. Ou seja, não está uma querendo irritar a outra. E todas essas duas partes internas, elas querem o quê? O melhor para nós. A partir, de novo, de um mapa, vamos dizer, daquela personalidade, daquele sistema. Então é um momento onde a gente deve harmonizar, trazer essa tranquilidade. É um exercício, né? Que a gente Sim. faz, que eu faço com os clientes, tal, faço comigo mesma, né? Porque assim, a gente não tem essa percepção rápida.
E fica essa confusão, e o que a gente quer fazer nesse momento? Quer fugir, né? A gente quer andar e deixar todo mundo falando. E quanto mais você foge, mais a voz aumenta. Mais aquela conversa fica dentro de você, como um turbilhão, te impossibilitando a tomar uma decisão. E ainda dentro da PNL, o que a gente tem, né? Nesse momento de tantas vozes dentro da gente, a gente perde o sentido de onde a gente está. E aí, como a gente perde esse sentido de onde a gente está, fica difícil tomar a decisão para onde isso. Então, esse silenciar, dar voz para cada uma dessas nossas apelos internos, também nos ajuda a ter percepção. Onde eu estou? Peraí. O que eu estou fazendo? Para onde eu quero ir? Né? E aí, o caminho, que é o caminho da tranquilidade que a gente está buscando, que a gente quer alcançar, ele fica mais claro e a tomada de decisão fica mais fácil de ser tomada. Então, quer dizer, aqui eu estou falando com você e misturando algumas das técnicas, né, que é o que a gente usa no dia a dia na PNL, né? Porque assim, vamos falar do rapport, vamos falar da linguagem hipnótica, ou seja, tem uma série aí de técnicas que são utilizadas. Mas no dia a dia, estou fazendo rapport, ou seja, estou tendo uma empatia com você, estou abrindo. Não, isso é algo que você, inclusive, vai exercitando, né? E, e quanto mais você fizer, mais prática você tiver disso, e quanto mais você trouxer isso para a consciência, mais ela vai se integrando no seu sistema e daqui a pouco você está fazendo sem saber que está fazendo, né? E tornando o teu ambiente interno e externo bem mais fluídico, né? E Dora, no dia a dia, né? Eu acordo de manhã, eu sei tudo que eu tenho que fazer durante o dia, mas acaba muitas vezes indo no automático, né? Eu acho que muita gente que está assistindo a gente tem isso. O automático faz a gente, né, fazer as coisas e a gente acaba não usando dessas técnicas, né? Tem gente que não sabe que essa programação neurolinguística ela pode ser usada no dia a dia, com amizades, com a família. E é uma coisa que depois que você vai colocando isso na sua rotina, você vai vendo as mudanças, né, que isso vai dando na sua vida. Sim, porque o que acontece? Os apelos externos, ou seja, a gente programou o dia. Então, eu vou fazer isso, a gente faz o nosso checklist, de novo, né, dentro do nosso mapa, né, ou seja, o meu mapa me disse que, me mostrou que hoje eu vou fazer isso. Eu vou lá, me programo para isso. Só que o nosso mapa está dentro de um território maior, né, ou seja, e as pessoas elas não sabem, né, desse nosso, né, elas também estão dentro do seu próprio mapa, então elas vão interagir conosco, né? Então, como é que a PNL vai nos ajudar novamente dentro desse dia a dia? Com flexibilidade. Flexibilidade conosco, que é o quê? Bom, eu me programei. O que é que eu consigo dessa programação ser um pouco mais flexível? O que eu consigo abrir mão? Porque quando a gente toma uma decisão, que a gente for pensar assim, ó, hoje eu estou aqui às 8 horas da manhã, que é onde eu estou, e meu estado desejado é, no final do dia, que seja que meu horário termine às 8, às 17, eu consiga cumprir tudo isso, né? Esse é o meu estado desejado. Porém, eu tô vivendo dentro de um contexto. E aí, dentro desse contexto, eu tenho que ter flexibilidade suficiente dentro de mim, por meio até daquela harmonização, porque você começa... Isso acontece com todo mundo, até comigo, e acredito com todas as pessoas que sejam até mais experientes do que eu na PNL. Irrita, né? Porque você fala, nossa, eu quero fazer isso e estão me chamando, né? Então, é hora de você novamente promover essa integração, essa conversa interna, trazer essa flexibilidade, né? Fazer um rapport comigo mesma, né? Que é aquela coisa assim, deixa eu me alinhar comigo aqui, e aí
fazer o que é o possível dentro desse contexto e algumas vezes também colocar para o outro, porque já que eu estou trabalhando a minha comunicação, comunicar para o outro que ou não vai ser naquele momento, ou vai ser de uma outra forma. Ou seja, o objetivo para mim, né, assim, não é para mim, mas a PNL amplia nossas escolhas, as nossas decisões, de uma forma que a gente não se agrida e não agrida o outro. Então, comecei o dia, quero fazer isso, estou me planejando para isso, tá entrando no contexto de outras pessoas e tal. E aí, eu tenho que primeiro, antes de sair, né, como eu costumo dizer, dando no pé no peito do outro, deixa eu conversar comigo. Porque quando a gente faz a primeira conversa conosco, a gente se volta para nós mesmos, a gente dá aquela baixada naquela adrenalina da ansiedade, porque a PNL também ajuda a dar uma aliviada na ansiedade. Processo que são esses conflitos internos mesmos, né? E também tem uma coisa, né, que a gente faz no dia a dia, que é importante, eu acho que é legal trazer aqui, eu fiz uma série de coisas hoje, mas não fiz isso. Quando a gente usa o mas, isso a gente aprende na PNL, a gente diminui o negativo a tudo aquilo que a gente fez de bom. Então, assim, se eu uso, olha, eu fiz tudo isso e fiz mais isso. Porque a gente tem um hábito de olhar para aquilo que a gente não fez, né? E esquece de olhar. Engraçado, né, isso, Dora? O ser humano, assim, ele tem a capacidade de sempre dar ênfase para os defeitos, né, para a nossa parte que não deu certo, mas esquece de olhar e ver com carinho, né, as coisas que fez certo. Porque, assim, durante um dia Exatamente. inteiro, imagina quantas coisas você fez que foram certos para você, mas por causa de uma coisinha negativa, a pessoa dá mais ênfase para esse negativo. Isso, a PNL, ela ajuda a gente a olhar para isso de outra forma? Ajuda porque é aquela coisa, o mas, né, ele tem aquela coisa de negativar. E o e, né, ele vai te integrar. Fiz tudo isso e fiz mais isso. Fiz tudo isso hoje, deixei algumas coisas que eu pretendia fazer e não consegui, e amanhã eu faço. E amanhã me reorganizo, né? Então, quando a gente se aprofunda na PNL, ou quando a gente está sendo atendido por um profissional que está usando a PNL no atendimento conosco, é justamente isso que ele vai trazer para a gente, sem necessariamente estar falando, olha, estou usando uma técnica aqui de PNL com você, que vai te trazer isso e tal, porque é uma forma de integrar aquilo no sistema da pessoa de uma forma mais leve, porque ela acaba, assim, quando ela está sendo cuidada por alguém, né? Porque, assim, nosso racional também, quando a gente ouve, vou te ensinar, parece que tem aquela lupa, aquele pano, assim, ai meu Deus, não consigo aprender. Então, a PNL, quando você estuda, você vai justamente trazendo isso para você. Flexibilidade, respeito, a questão das escolhas que a gente faz em determinado momento. Elas estão certas, porque aquele era o nosso estado atual, o qual a gente deve respeitar, né? Ou seja, naquele momento eu tomei a decisão que era melhor dentro daquele contexto, porque como eu te falei, quando eu fui para a PNL, eu vou melhorar a comunicação e tal, né? Isso vai trazer para mim um ganho, vamos dizer, até financeiro. Como a gente encontra muitas pessoas de venda, mas o maior ganho justamente é esse, a percepção do nosso universo interno, a harmonização com utilização de técnicas de mudança interna. E com compromisso, porque é aquela coisa assim, você tem que ter um compromisso com você na PNL, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Ressignificar. Você está falando isso porque você procurou a PNL no momento para
melhorar essa comunicação, né, no seu trabalho, na sua profissão. Eu lembro que quando a PNL surgiu, e eu acho que assim surgiu para mim, né? Lógico que ela já existe há muitos anos, essas Muitos técnicas são anos. utilizadas há muitos anos, e assim, eu usei ela no momento em que, na época, eu tive síndrome do pânico, e eu comecei a ler muito sobre programação neurolinguística. Por quê? Porque eu sabia que o meu cérebro não estava bem e que eu Uhum. precisava reprogramá-lo, Sim, sim, sim. né, E é positivamente, justamente porque na época eu só tinha pensamentos negativos, eu achava que o mundo ia acabar, tudo eu achava difícil, vamos dizer assim, tudo tinha dificuldade. E a programação neurolinguística, ela fez eu olhar de uma outra forma, né? O que eu precisava melhorar, que é justamente isso que você falou, olhar para dentro e ver o que precisa ser melhorado, né? isso, porque tem até aqui, né? A programação neurolinguística é um processo educacional de como usar melhor o nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro está ali com todas as ferramentas, com tudo aquilo que a gente pode utilizar para o nosso melhor. E Uhum. quando a gente entra na PNL, é isso que a gente vai aprendendo, né? A gente consegue ressignificar situações do passado, né? A gente consegue ancorar novas situações, novos procedimentos, né? Porque é aquela coisa, quando você consegue ancorar uma atitude, uma percepção. Como eu trabalho com atendimento e a questão do corpo e da energia, então é aquela coisa assim, para mim isso é uma coisa que vai meio que natural, né? Ancorar uma nova situação positiva. E aí, fazendo com que você primeiro olhe, né, que isso também tem na PNL, né, uma das técnicas, que assim, olha para tudo que você construiu, né, vai olhando e vai percebendo, né, isso está no passado, mas o passado dessas coisas boas está dentro de você. Então vamos É. ancorar isso novamente, vamos trazer isso para o presente, vamos mostrar para o teu cérebro que uma situação negativa, uma emoção não tão confortável do passado, inclusive ela não existe mais. Sabe, que é aquela conversa que às vezes eu uso no meu atendimento, que é assim, tem ali uma emoção, uma situação ancorada no corpo, mostrada no corpo, e a pessoa sempre vai acessando. Então, primeiro, acessar um positivo, né? E aí mostrar para essa parte que está ali paradinha, olha só, que nem eu atendo, a pessoa, olha, eu não consigo estudar, eu não tiro tal. Eu falo assim, tá, mas isso é uma voz sua quando você tinha 10 anos. Você já fez faculdade? Já. Então você consegue estudar, né? Então você conseguiu, ou seja, vamos ancorar dentro do seu sistema essa realidade, essa verdade que agora é concreta. Porque quem está Sim. falando com você, quando a gente está falando, voltando um pouquinho, quem está falando com você pode ser aquela menina de 10 anos que tirou uma nota baixa na prova e que ficou calada dentro de ti, né? E agora você está conversando com ela e mostrando, olha, nós não só conseguimos estudar, como já fizemos faculdade, estamos aqui ganhando dinheiro com a nossa profissão. Ou seja, fazendo, sabe assim, acessando no cérebro essa possibilidade, trazendo isso para o concreto, para o momento atual. E aí Uhum. é isso reverberando, como aquela pedrinha que você joga no rio e ela vai, né? Porque É. reverbera sonoros, não apenas na situação específica, mas em outras, né? Aham. O Dora, deixa eu falar aqui um feedback aqui das pessoas que estão acompanhando a gente, né? O Joe Tá. Gates aqui mandou: o mundo precisa disso. A pandemia está dando uma lição com a humanidade. Se o ser humano não melhora, a vida ensina. A PNL ela também mostra isso para a gente, né? Que a gente vai passando por situações em que a gente Uhum. precisa ressignificar. Você acha que esse Isso. momento que a gente que está vivendo, né, da pandemia, do isolamento social, é um momento crucial para a gente estar fazendo essa ancoragem de forma diferente? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que sim.
esse isolamento social, que aí a gente pode olhar aí ressignificando para esse aproximamento, não tem essa palavra, mas essa aproximação conosco mesmo, ela é assim, é um momento único. Por quê? Porque quando eu me aproximo de mim, eu consigo me amar da forma como eu digo que eu amo outras pessoas. Porque eu olho para mim com mais amor, eu olho para mim com mais respeito. Ou seja, eu começo a olhar para essa minha casa interna de uma forma como talvez eu não tivesse oportunidade no meu dia a dia. Porque agora a oportunidade que nós estamos tendo é de conversar com a gente, sabe? É de ir lá e se acolher, de ir lá e ter uma conversa gostosa com a gente. Tipo assim, né? Às vezes eu falo, uma pessoa, um cliente me fala assim, isso aqui, eu sou assim, tá, mas ok, tá tudo bem. Vamos entender, olha para isso, né? Se dê uma oportunidade de expandir e fazer o teu rio fluir. Então, nesse momento da pandemia, é um momento que eu entendo que, apesar de... É um desafio, eu coloco assim, né? Porque eu uso o termo, para mim, o pessoal fala assim, problema ou desafio? Eu falo assim, para mim, problema tem a tendência de falar assim, meu Deus, é problema. O que eu faço? Acabo não fazendo. Agora, o desafio para mim, né, dentro do meu mapa, realmente, ele acaba me movimentando, porque ele me traz ali o movimento, me traz uma ação. Então, nesse momento que a pandemia, ou seja, se ficar em casa se apresenta, é o nosso desafio e é uma oportunidade única. Dificilmente alguém vai sair dessa quarentena igual ao que entrou, né? Porque assim, os valores, porque também é algo que a gente trabalha na PNL, quais são os meus reais valores? O que de fato é importante para mim, né? Porque a gente acaba no dia a dia, na vida, olhando para fora e muitas vezes incorporando no nosso sistema valores externos. E nesse momento a gente está olhando o que é valoroso para mim, o que é importante para mim, né? A gente está todo mundo olhando para a vida, para a saúde. E o que eu tenho que fazer? Então, o meu estado atual é de vigília da saúde. O que eu tenho que fazer para meu estado desejado, que é o futuro, manter essa saúde? Que recursos eu preciso? O que eu tenho que, de repente, abrir mão neste momento para que eu possa chegar ao final dessa quarentena, quarentena pela lógica seria 40 dias, mas ao final desse processo e alcançar meu estado desejado. O que fazer ou deixar de fazer vai influenciar no ambiente e nas pessoas com as quais eu convivo. Então, tudo isso a PNL traz para a gente. Ela amplia a nossa percepção, né? Então, eu acho que é um grande momento. Ô, Dora, e quem pode estar utilizando da PNL? A pessoa precisa ter uma idade? Nada. Nada, não tem, assim, para estudar, enfim, aí tem aí pelas próprias escolas, pelos institutos, tem uma idade, né? Agora, ter a PNL ao seu alcance, isso para qualquer pessoa. Porque, por exemplo, de repente você está com uma criança ali de 10 anos, que ela não vai saber que você está falando com elas com técnicas de PNL, né? Mas você, como adulto, como pessoa que já passou pelaquela estrada, e é justamente a questão do sistema, nós estamos falando do cérebro, quando a gente conversa com uma criança, levando para ela esse conhecimento de uma forma, da forma dela, de repente por metáfora, por analogia, se permitindo entrar no mapa daquela criança, você está levando até ela a percepção e o conhecimento da PNL. E fazendo o quê? Unindo o teu mapa, né? Abrindo o teu mapa para levar para aquela criança. E depois disso, qualquer pessoa pode se aprofundar, pode ler, tem bastante material. E eu acho que o importante é estudar mesmo, né? Como eu disse, eu estou começando a jornada, sou muito grata aos professores que eu tive na sociedade, sabe assim, porque a forma como ensinam, esse respeito. Então, é algo que para mim foi transformador. Foi fazendo
PNL, que foi em 2017, que eu comecei a atender como terapeuta. Porque até Aham. então eu não atendia como terapeuta. Eu estava só na carreira, você atuava, mas de uma forma não clara, não explícita, Sim. né? A partir do momento que eu fiz a PNL em 2017, junto com uma outra técnica que foi a aromaterapia, aí eu consegui trazer isso. E numa linguagem, numa comunicação com os meus clientes de terapia que ela faz toda a diferença, né? Uhum. Então, toda e qualquer pessoa pode, e se tiver oportunidade, deve conhecer um pouco Ah, mais a o fundo, né? Dora, deixa eu falar aqui. O Marcelo Calil está falando aqui. PNL, muito bom para mudar atitudes, crenças, né? Tem Sim, mais recado aqui. Ancoragem para a autoconfiança é muito bom, né? Essas sim. técnicas depois que a gente começa a utilizá-las, né, no dia a dia, você começa a ver a diferença não só na sua vida, como também né, você começa a olhar para o outro de forma diferente, né? Porque a gente acha que, eu estou lidando com muitas pessoas, eu tenho que aceitá-las do jeito que elas são, mas primeiro eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Né? E a programação Ex neurolinguística, ela faz muito isso, né? Fazer você olhar para dentro realmente, né? Isso faz a gente olhar para dentro e, como ele falou, a questão da confiança, né? Ancorar a confiança. Para ancorar a confiança, é imprescindível que eu confie em mim, né? Então, assim, que momento da minha vida, que parte minha tem essa... Eu já acessei, já vivi isso. Ou seja, isso está dentro de mim. Eu posso não ter, nesse momento, a consciência. Então, quer dizer, a PNL, com as técnicas, vai me fazer acessar. Eu vou ancorar a confiança, né? Eu vou trazer isso para mim, né? Então, uma coisa muito importante que eu trouxe, que eu aprendi, quer dizer, ampliei com o estudo da PNL, que é o dizer sim para mim. Por que dizer sim para mim? Porque durante a vida a gente vai aprendendo sim para os outros, e muitas vezes esse sim para os outros está dizendo não para alguma parte, para uma parte do nosso sistema. E dizer não para a gente se torna pesado. Então, Uhum. e aquela parte nossa que está ouvindo isso, né? Esse não, ela começa a conversar com a gente, a gritar, quer seja, a nos chamar. Você não vai me ouvir? Até quando você vai não me ouvir ou se ouvir? E é nesse Se momento ouvir, que a gente né? começa a dizer sim para a gente. Peraí. E é o que eu falo para os clientes: falo, não é que você está dizendo sim para outra pessoa, não para outra pessoa, você está dizendo sim para você. Sim, isso não me agrada. Sim, isso está em desacordo com os meus valores. Mas por quê? Eu naveguei no meu próprio rio. Porque a gente tem o hábito, né? E é normal, com as águas de todo mundo, chega uma hora que a gente não se enxerga mais. A gente não se Uhum. percebe. E aí, pode ser, né? E é o que eu tenho visto, a nossa água é cristalina, e às vezes tá andando num rio barroso e você começa a achar que você é aquele rio barroso. Então, na PNL, não só a PNL, mas também a PNL, você começa a perceber qual é o meu rio, quais são os meus valores, até onde o meu rio vai, até onde eu quero que o meu rio vá, onde ele deságua. E o meu rio é Aham. um rio que corre de uma forma leve ou ele é um rio, sabe assim, aquele movimento? Esse movimento mais brusco me deixa bem. É isso que, sabe assim, é esse movimento que eu quero. Como eu posso fazer para que meu rio seja um rio que esteja mais em acordo com tudo aquilo que eu entendo como sendo harmônico para mim. E aí, Aham. né, às vezes a gente tem que separar as águas. E tudo bem. Mesmo Exato. que no passado você tenha tido certeza que aquele rio tinha que andar coladinho dentro do outro. Porque naquele momento fazia sentido. Só que a consciência, o aprendizado, a expansão está nos fazendo perceber que agora já não faz mais. E é agora. Então agora é diferente. E a gente tem que acolher e tá tudo bem, né? Porque isso é uma coisa legal da PNL.
tá tudo certo, tá tudo Tá bem, tudo porque tá certo bem dentro, sempre. tá tudo Mesmo, certo mesmo sempre. quando não, mesmo quando a gente acha que não está certo, tá tudo certo. É, tá tudo certo, porque essa frase, inclusive, frases positivas, e aí não é ser Alice no sentido, o mundo é maravilhoso, mas as frases positivas que a gente diz para a gente mesmo, a gente diz para o nosso sistema, elas, via de regra, abrem outros sistemas nos quais a gente caminha com mais segurança, com mais confiança. Porque se a gente parte do princípio que Uhum. está tudo certo, o nosso cérebro vai buscar ficar melhor. Que é a questão também, assim, se eu sei onde eu tô, se eu sei quem eu sou, com quem eu estou, eu já não preciso mais ficar ansiando por chegar aqui, eu já tô aqui. Para onde eu vou agora? Ou seja, essa consciência do momento presente. Eu estou aqui. O que eu tenho aqui? Tá, é como um inventário. Agora eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá, então, se eu sei para onde eu quero ir, que recurso eu preciso? Do que eu tenho aqui hoje? O que eu vou levar? O que eu preciso trazer? Né? Então, é aquela coisa assim de você ter percepção, consciência de quem você é. E outra, uma coisa muito importante. Se eu estou aqui hoje, é porque no passado, em algum momento, eu estava em algum outro lugar. Quantas conquistas eu tive para chegar até aqui? Ou seja, eu precisei de confiança, eu tive coragem, eu olhei, eu disse sim para mim. Olhar para isso e trazer, ancorar isso agora dentro do meu sistema. Agora eu vou para o próximo ponto com mais segurança, mais confiança. Eu costumo dizer que todo ponto de chegada é só mais um ponto de partida. Porque quando você chega, você respira, você curte e você descansa e se fortalece para o próximo ponto, que é justamente uma das coisas da Verdade. PNL. Tipo assim, qual a tua meta? Chegar lá. E chegar lá também não é assim, vou correndo. Pode pôr uns pontinhos de Sim, parada. ô Dora, tem um exercício que eu acho que até é da PNL, né? Que a gente deveria, todas as pessoas deveriam fazer, eu até sugiro para quem está aqui acompanhando a gente, de pegar desde quando você se lembra de novinho, né? Tudo Uhum. o que você fez, assim, o ano, de importante, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? A gente vai Uhum. esquecendo, né? Vai botando de lado as coisas que fez e vai só colocando o peso no que deu errado e acaba Isso esquecendo mesmo. realmente. E é legal estar convidando as pessoas a fazerem isso nesse momento agora que a gente vem vivendo, né? De pegar um Uhum. caderninho, um papel e coloca lá, em Isso. 2005 eu fiz tal coisa, em 2006 eu fiz tal coisa. Você vai começar a perceber o quanto de coisas boas você fez, né? E que estavam lá Isso. guardadinhas. Você vai perceber que você é o herói da sua vida. Porque aquela coisa, quando a gente começa a fazer esse inventário de que, assim, e o herói é aquela criança que tira o 10, é aquela criança que cuidou, sabe assim, que passou no vestibular, que conseguiu um primeiro emprego, fez uma comida, sabe aquela coisa assim? Nossa, eu Sim, consegui hoje coisa fazer uma simples, né? comida. Não são coisas grandiosas, né? Assim, no sentido de, mas eu não fiz nada na vida. Como assim você não fez? Fez Né? Porque muita naquele coisa. momento de silêncio você começa a fazer esse inventário, que é aqui assim, é você olhar para você e falar assim, nossa, eu já fiz isso, eu fiz aquilo. E aí você começa a sentir o orgulho de você. E isso é uma coisa que só, eu costumo dizer também assim, olha, quem está com a gente o tempo todo é só a gente mesmo. Então, quem sabe das Verdade. nossas histórias ou que elas representaram para a gente, a emoção que a gente sentiu são nós mesmos, né? E aí tem uma coisa muito legal, porque é o seguinte, quando você começa a fazer esse inventário, começa a se perceber, você diminui o peso da sua própria vida na vida do outro, né? Porque você conhecer
né? E se Aham. reconhecendo, você se honra e você fala assim, não, ok, agora eu sei quem eu sou, estou descobrindo, porque o tempo todo a gente está se descobrindo. Ninguém, acredito eu, se conheça por inteiro, né? Não. Totalmente, né? E aí você vai com mais propriedade. E tem uma coisa interessante que agora eu lembrei, né? Que eu tenho falado ultimamente para as pessoas, tá todo mundo num momento de desafio, às vezes tá dolorido, às vezes tá complicado, tal, né? As pessoas me perguntam, nossa, e aí plagiando até o que eu vi numa aula, mas eu já senti, já fazia isso por causa da PNL, tem uma situação conflituosa, algo que está desconfortável, todo mundo passa por isso. Todo mundo tem aquele momento onde você fala, nossa. E aí a questão que acho que a PNL trouxe para mim é quanto tempo eu fico naquele conflito, naquela dor. Porque é aquela coisa assim, dor todo mundo sente. Agora, quanto tempo você vai dedicar ou vai investir do seu tempo para ficar na dor? Né? É. Lembrando só do que é negativo. Porque quando você está na dor, deixa ela vir, enfim, conversa com essa parte aí, deixa ela falar com você, vê o que ela quer te ensinar, qual que é a sabedoria que tem nela. Ok, agora já te ouvi, mas eu tô aqui com alegria, com felicidade, com todo esse povo aqui que vai te acolher e todos nós juntos vamos para um outro lugar. Ou seja, não ficar ali, né? Vivendo só aquela emoção. Assim como a felicidade. Quem é que fica feliz o dia todo? Só que a É. gente costuma A vida guardar é mais feita as de dores do momentos, que as né? alegrias. Verdade. Exatamente. Que é o momento presente, que é a única coisa que a gente tem de concreto, que é o agora, né? Uhum. Que isso veio também junto com a PNL, né? Que é esse ensinamento do momento presente de uma forma tranquila, né? Ô, Dora, Respeitando a mim e mesma. o que que você poderia indicar para as pessoas aí para uma leitura, né? Porque existem livros incríveis sobre PNL. Tem um que é PNL para uso diário, né? Que são técnicas, tudo. Que isso, assim, lógico, tem as leituras, mas o legal seria estar entrando em contato com você, né? Para você ir orientando a pessoa da melhor forma possível. Para quem está acompanhando aí a nossa entrevista, entra depois no Instagram, tá? Da Dora, que é @orientadora_Ramos, tá? Para quem está aqui no fixado embaixo. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre as técnicas de PNL para o uso diário, até para você conseguir idealizar, né, um sonho que você tenha, né, Dora, que eu acho que isso Uhum. é muito forte quando a gente começa a usar as técnicas da PNL para isso, né, para que isso dê resultado. Exato, exato. Então, eu acabei não pegando nenhum livro para indicar, mas aí eu me comprometo a passar depois, porque assim, como eu acabo lendo vários livros, e assim, né, quando você entra no universo da PNL, você começa a ler outros livros, inclusive, que você fala, aqui tem uma técnica de PNL, tá? Eu não saberia agora. E isso é uma coisa que a PNL traz pra gente também. Sabe aquela coisa assim, você tem algo de cor, de cabeça agora? Não, não tenho. Que é a capacidade de você ser sincero, sabe assim, poderia abrir aqui a apostila e veja esse, veja aquele outro, mas eu prefiro o quê? Olhar com carinho, por quê? Eu quero olhar para um livro, indicar um livro para quem, de repente, está começando, para quem não está nesse universo de uma forma ainda... É uma pessoa iniciante. Agora, assim, honrando a água que bebi, né? o caminho por onde andei, eu indico para quem quiser conhecer realmente, não estou aqui para fazer propaganda, mas eu dizer aonde eu me formei, que foi na Sociedade Brasileira de PNL. Um dos professores que eu tenho, que fiz o curso de hipnose com ele, com o Alexandre Bortolotto. Então, Uhum. assim, são pessoas assim que têm um conhecimento e têm assim, a capacidade de expandir, de nos trazer a informação de uma forma que você fala assim, nossa, eu já sabia disso, né? Conscientemente. Aí quando você, Uhum. pela fala deles, você
tem consciência disso, é maravilhoso. Então, e eu me proponho, quem quiser pode me chamar, eu vou dar uma olhada no que livro eu poderia, que eu posso indicar dentro dessa perspectiva, tá? Para ser coerente comigo e ser responsável Uhum. com as pessoas, porque Sim. a PNL também nos torna mais responsáveis ainda, que é maravilhoso, né? Verdade, verdade. Dora, eu queria muito agradecer, tá, pela entrevista. Assim, falar de PNL para mim é algo que eu gostaria que todas as pessoas tivessem acesso, porque mudou completamente a minha visão da comunicação interna e também externa. Eu acho que, Uhum. assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da Dora, não deixa de seguir a página dela, @orientadora_ramos. Ela vai estar tirando as dúvidas para vocês. A gente também vai deixar essa live no IGTV, para quem quiser assisti-la novamente. Tá, Dora? Fica aqui os meus agradecimentos. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você, com as pessoas que te seguem. Confesso que para mim foi um desafio, porque assim, a maioria das pessoas, eu sou extremamente exigente comigo mesma, e depois eu pensei, nossa, mas como é que eu vou falar de um assunto assim com a É isso que, propriedade ó, que é eu para isso gostaria de que ter? Então, é para isso que a gente criou esse canal, né, o OnLive, aqui pelo meu Instagram, justamente para a gente trazer profissionais que às vezes até estão tendo dificuldade de poder estar divulgando o seu trabalho, e eu faço isso de coração, porque nós Uhum, estamos, como a gente fala, na mesma tempestade, em uhum. barcos diferentes, mas a gente pode estar se ajudando, né, dessa forma. Então, assim, gostaria Não. muito de agradecer a Verdasca Comunicação, também em parceria com a Renata Monteiro, da Imagem 360, né, que vem fazendo aí um trabalho muito bonito com seus profissionais. Gente, quando tiver em dúvida, entre em contatos com esses profissionais que a gente vem trazendo aqui, que são fundamentais para esse momento que a gente vem vivendo. Estão perguntando aqui novamente, a página é @orientadora_ramos, tá? Vai ficar fixado aqui na entrevista. Dória, eu desejo tudo de bom, de maravilhoso para você. Obrigada, eu agradeço e desejo para você também. E que realmente a gente saia desse momento melhor ainda, porque a questão é Com melhor certeza. ainda, né? E mais Eu sempre digo, né, consciente de nós como mesmos, né? co-criadores da nossa história. Exatamente, senhores da nossa vida, né? Com Digo, se a nossa certeza. vida está aqui, ó, na palma da nossa mão, né? E aí, sendo assim, melhor sempre será, né? Com certeza. E Um é isso, beijo, querida, então. né? Obrigada a todos. Beijão, tá? Obrigada, Dora. Beijo, né? Tchau. É isso aí, meus amores. Essa foi a OnLive desta segunda-feira. A gente teve aí como entrevistada a Dora Ramos. Quem quiser acompanhar o trabalho dela falando sobre PNL, programação neurolinguística, programações que a gente pode estar usando no dia a dia para que a nossa vida se torne mais leve e no momento como a gente vem vivendo, com muito mais sonhos para a gente realizar depois que tudo isso passar. Com certeza, as técnicas de PNL irão ajudar muito você. Fica aqui meus agradecimentos ao @Life Gourmet Comercial, @Truteria, ao Verdasca Comunicação, e a gente fica por aqui e quero fazer um convite especial. Daqui a pouco, às 16h30, eu serei entrevistada pela página Virou Pauta. Então, se você tiver alguma pergunta aí para mandar para mim, não deixa de acompanhar aqui pelo Instagram, às 16h30, eu espero vocês. Beijo!